Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de Esther. A ideia é explorar o que essa narrativa, que é tão conhecida, tem a nos dizer hoje, sabe? Especialmente pensando nos tempos finais e no papel do povo de Deus com base nas fontes que a gente estudou. O foco principal, assim, é como a trajetória de Esther, com sua fé, sua coragem, serve de inspiração para os nossos desafios, mostrando que, talvez, estejamos aqui justamente para um tempo como este. E também como as profecias, ao mesmo tempo que alertam sobre crises, elas sempre trazem uma mensagem de esperança, de livramento. Sabe, algumas leituras da profecia podem acabar gerando muito medo, não é verdade? Mas o interessante ao analisar as fontes é perceber um padrão assim. Deus revela, sim, os problemas, a desordem, mas o foco final é sempre a esperança, a solução que ele providencia. É uma observação muito importante e esse padrão realmente se destaca na Bíblia. Veja, por exemplo, lá em Daniel, capítulo 12, versículo 1. O texto descreve um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Parece assustador, né? Mas logo a frase seguinte traz a promessa: mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Percebe? A crise e a libertação ali lado a lado. O mesmo acontece, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 12, versículos 13 a 17. Fala da perseguição do dragão, mas termina com a vitória daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Exato. E é justamente aí que a história de Esther se encaixa de forma tão poderosa. Lembro daquela pergunta forte de Mordecai para Esther, lá em Esther capítulo 4, versículos 13 e 14. Ele diz: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Isso fala diretamente com a gente hoje, sobre ter um propósito específico em tempos difíceis, né? Sem dúvida alguma. E a coragem dela é fundamental nesse processo. Em Esther, capítulo 5, versículos 1 a 3, ela toma uma atitude de risco. Nossa, um risco enorme. Ir até o rei sem ser chamada. Era vida ou morte, literalmente. Mas o versículo 2 mostra o resultado da fé dela. Sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou graça em seus olhos. E o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. Então Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Esse gesto do rei, estendendo o cetro, é um símbolo tão lindo do favor de Deus para quem age com fé, né? Nos faz lembrar da promessa de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. É um incentivo para a gente ser ousado, na verdade, confiando que Ele está conosco. Pois é, mas algo que sempre me faz pensar em Esther é aquele aparente silêncio de Deus. O nome dele nem sequer é mencionado no livro. Isso é muito curioso. Como que a fé consegue enxergar a ação divina, mesmo quando não tem sinais óbvios assim? Olha, esse silêncio literário é intrigante mesmo, mas não significa ausência de forma alguma. As fontes que a gente analisou ressaltam justamente a providência divina trabalhando ali quietinha nos bastidores. Pensa bem, a ascensão improvável de Esther, a rainha, o Mordecai descobrindo a conspiração bem na hora certa, aquela noite de insônia do rei que levou à honra de Mordecai e, claro, a revolta com Hamã sendo enforcado na própria forca que ele preparou, como a gente lê em Esther capítulo 7, versículo 10. A fé madura, sabe? Ela aprende a confiar na soberania de Deus mesmo sem ver milagres espetaculares o tempo todo. É uma escolha consciente, um discernimento no dia a dia, alimentado pela devoção, pela oração, pelo jejum, como a própria Esther fez lá em Esther capítulo 4, versículo 16. E a gente tem essa promessa maravilhosa de acesso direto a Deus, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 16. Podemos chegar confiadamente ao trono da graça. Verdade. E essa ideia da providência agindo nos bastidores, isso nos conecta a outro ponto interessante que as fontes exploram. Um paralelo entre Esther e a figura da igreja remanescente de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo.
Faz sentido essa ligação. Faz todo sentido. Assim como Ester esteve, de certa forma, escondida ali no palácio, né? Revelando sua identidade judaica só no momento crucial. Lembra? Em Ester, capítulo 2, versículo 10. A igreja fiel também passou por períodos de preservação de ser guardada, como Apocalipse 12, versículo 14 menciona, sendo sustentada no deserto. E a perseguição terrível movida por Ramã, detalhada em Ester, capítulo 3, versículos 8 a 13, é vista como uma pré-figuração da hostilidade final do dragão contra o povo de Deus, lá em Apocalipse 12, versículo 17. Mas, e isso é crucial, a conclusão é sempre de vitória. Sempre. E que vitória, hein? A festa de Purim, que está descrita lá em Ester, capítulo 9, versículos 20 a 28, ela celebra esse livramento e, de certa forma, aponta para a celebração final dos salvos. Aquela cena linda em Apocalipse, capítulo 15, versículo 3, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Essa certeza do final feliz é reforçada em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É muito forte isso. Essa confiança na providência, essa coragem de Ester, tudo isso vem de um relacionamento profundo com Deus, né? Alimentado pela palavra dele. E por falar em se aprofundar na palavra, a gente queria destacar aqui o projeto Reavivados por Sua Palavra. É um convite super bacana à leitura diária de um capítulo da Bíblia, uma forma de manter esse contato vivo. E o capítulo de hoje é Êxodo capítulo 7. Olha, só para dar um gostinho, é aqui que o confronto entre Moisés e Faraó começa a esquentar de verdade. É o início das pragas no Egito, com a água do Nilo virando sangue. Um capítulo muito intenso sobre a soberania de Deus e também sobre a teimosia humana, né? Fica aí a dica de leitura, vale muito a pena. Então, para a gente resumir nossa conversa de hoje, a história de Ester é um lembrete poderoso. Um lembrete de que Deus tem um propósito para o seu povo, mesmo e talvez especialmente nos momentos mais sombrios. A coragem que a gente precisa vem da fé, e a providência divina nos sustenta, mesmo quando parece que Deus está em silêncio. A mensagem central não é de medo, de forma alguma. É de esperança e de vitória garantida. Como a gente lê em Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Exato. E fica talvez uma reflexão final para quem nos ouve. Como é que a certeza de que Deus está agindo, mesmo quando a gente não o vê claramente, pode transformar nossa forma de encarar as incertezas da vida hoje? É algo para pensarmos mesmo. Muito obrigado por acompanhar mais esta exploração aqui no Pode Crer na Bíblia. Gostou dessa análise? Achou relevante? Então, não perca tempo, curta este vídeo, ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todo mundo que também ama estudar a Bíblia. E o mais importante de tudo, inscreva-se agora mesmo no canal Pode Crer na Bíblia. Sua inscrição fortalece demais a nossa comunidade e garante que você não perca nenhum dos nossos próximos estudos. A gente conta com você para continuar crescendo juntos na fé.